O nosso tema de hoje, ele é muito polêmico, né? E muito diferente. Nós vamos responder e-mails de Hélio Monteiro, de São Paulo, capital, Elisa Duarte Moraes, de Anápolis, em Goiânia, em Goiás, perdão, Evelyn Boaventura, de Eunápolis, na Bahia, Dionísio Vargas de Andrade, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Lúcio Fagundes, de Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, Neila Assunção, de São Paulo, capital, Décio Lombardi de Góes, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Timberg, de São José dos Pinhais, no Paraná, ali pertinho de Curitiba, e Carlos Lessa, de Curitiba, no Paraná, e várias mensagens, né, discutindo o mesmo tema, né, que é o seguinte: professor, li um artigo do senhor sobre trabalhar em pé, em vez de sentado. É sério? O senhor trabalhar em pé, o senhor trabalha em pé em seu escritório? Então, vejam só. Outro, gente. Meus problemas de coluna estão me matando aos poucos e um amigo me disse que o senhor trabalha de pé. É por causa da coluna? Olha as perguntas, gente. Professor, ao ler seu artigo sobre trabalhar em pé, me lembrei do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, de priscas eras, em que os bancários trabalhavam em pé e ainda na testa um quebra-luz. Lembram daquele que hoje a gente usa muito como aquele, né, em praia, né, que as mulheres usam? Se usava muito quebra-luz, né? Porque a luz vinha de cima, então, para não atrapalhar a vista. Outro, professor, o senhor sabia que na Europa ainda se trabalha muito em pé nos escritórios, principalmente na Alemanha? Por que essa postura caiu de moda? E olha outro, gente, seu artigo sobre trabalhar em pé ajuda a refletir sobre uma vida saudável e que o ser humano não foi construído para sentar. Somente na idade de ser aposentado é que deve sentar. A maior parte da sua vida deve correr, quando estiver jovem, caminhar e permanecer em pé durante o dia e deitar somente à noite. Ou sentar somente quando for necessário, por exemplo, para se alimentar. Na realidade, está sendo praticado um ritmo totalmente contrário. Os ortopedistas, fisioterapeutas, acupunturistas, quiropraxistas e massagistas agradecem e vivem bem do nosso comportamento errado. Olha que, né, eu quis dar o trecho grande do e-mail que me mandou. E dezenas de perguntas e comentários sobre o mesmo tema. Então, o tema de hoje é esse: trabalhar em pé, a nova velha moda. Não é? Então, gente, eu quero mostrar para vocês que eu realmente trabalho, né, em pé. Vocês estão vendo aqui, eu fiz uma adaptação, eu fiz uma tábua, né, uma tábua grande com 3 pés, porque 3 pés formam um plano, então não balança, não é isso? E coloquei em cima da mesa e eu trabalho aqui, como vocês estão vendo, né, aqui em pé, no computador, ou mesmo em leitura. É claro que de vez em quando eu sento. Eu quero comentar isso com vocês, mas o que eu sinto desde que eu tenho trabalhado em pé? Que você se movimenta mais. Você movimenta, você naturalmente faz movimentos de retorno nas pernas, né? Aquele movimento com os pés assim. Você caminha mais, porque quando você vai pegar alguma coisa, você não tem aquela coisa de levantar, que realmente, como dizem aí eu recebi vários e-mails de médicos, né, que trabalham com lordose, né, que trabalham com a coluna, dizendo que é muito positivo, que o grande problema é quando você levanta e a postura de sentar. É claro que de vez em quando você senta na refeição, todo mundo fala: mas professor, o senhor fica 8 horas em pé? Ninguém fica 8 horas, né, gente? Você chega, você senta, você toma, sei lá, se é o caso de um lanche, chega uma visita, você senta, você não vai receber a visita em pé. Às vezes, reuniões nós fazemos em pé, com grande resultado, que hoje, né, chama stand-up meeting,
nos Estados Unidos, que é muito comum, são reuniões mais rápidas, etc. Mas você não fica 8 horas inteiras em pé, mas que trabalhar em pé dá mais saúde, como a gente vai ver em seguida, realmente está sendo comprovado por estudos no mundo inteiro. Então, gente, vamos ver um pouco mais em seguida desse tema interessante, né? Trabalhar em pé ou de pé, né? Tanto faz, a nova velha moda, porque realmente, quando eu era criança, me lembro que no trabalho em que minha mãe e meu pai trabalhavam, na escola profissional, eu me lembro perfeitamente de um velho senhor chamado seu Guimar Badini, né, lá em Sorocaba, e que ele trabalhava em pé, ele era guarda-livros e trabalhava em pé. E eu vejo no Mosteiro de São Bento, por exemplo, de Sorocaba, ainda tem aquelas estantes grandes onde os monges, os copistas, os monges leem e trabalham de pé. Então, é uma nova, velha moda que vem sendo revivida hoje. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. E, como sempre, nós temos um texto. Esse texto é que eu queria que você lesse, né? Você mandasse para alguém, se fosse o caso, né? Você imprimisse, mas principalmente para você discutir no seu ambiente de trabalho. Eu acho que trabalhar em pé deve ser uma opção, né? Você não precisa obrigar, mas deve ser uma opção para aquelas pessoas que queiram, né, experimentar como eu tenho experimentado. Então, o nome do texto é Trabalhar em Pé, a Nova Velha Moda. Uma pesquisa que acaba de ser publicada por Yaniv Mama e seus colegas na Universidade de Ariel, em Israel, sugere que trabalhar em pé pode ser bom para a sua mente, para o seu corpo e ainda melhorar seu desempenho cognitivo, quer dizer, o seu desempenho de aprendizagem, seu desempenho intelectual. Será? Trabalhar em pé exige mais esforço do que trabalhar sentado e a impressão que causa é que exige maior energia mental. Os músculos envolvidos quando se está de pé são monitorados e ajustados constantemente pelo cérebro. E experimentos recentes na área de neurociência indicam que a atenção é um recurso finito, quer dizer, a atenção tem uma hora que você não consegue mais prestar atenção, ele é finito, quer dizer, ele tem um limite. Portanto, imaginava-se que trabalhar em pé poderia reduzir a quantidade disponível de atenção que poderia ser utilizada em outras atividades. Então, por exemplo, o que o texto aqui que eu escrevi está dizendo é que, como a atenção é uma coisa finita, é uma coisa que tem um limite, né? Você não consegue prestar atenção indefinidamente, ela tem um fator limitante. E como você trabalhar em pé, o cérebro trabalha mais, né? Então imaginava-se que se você trabalhar em pé, a atenção do seu cérebro para manter você em pé e nessas atividades que você normalmente faz quando está em pé, tirariam energia de outras atividades, por exemplo, a atividade de trabalho. Então, que seria negativo. Uma contra-hipótese, no entanto, é que trabalhar em pé cria um estresse suave. Esse é um termo que vem sendo muito usado, né, na neurociência, na psicologia, quer dizer, um estresse suave, um estresse leve. E as experiências também mostram que quando as pessoas estão sob estresse suave, seu desempenho cognitivo, intelectual melhora. Quer dizer, olha quanta pesquisa nova vem sendo feita. Para chegar a uma conclusão sobre qual posição é a mais adequada para trabalhar, o Dr. Yaniv Mama
fez com 50 estudantes universitários vários testes com equipes trabalhando em pé e sentados. O resultado desses experimentos foi que aquelas que estavam em pé, quando fizeram o teste, se saíram, e ele faz questão, eu li o artigo original, muito melhor do que as que estavam sentados, mas muito melhor mesmo, gente. Né? Chega a ser 5 vezes melhor. A revista inglesa The Economist, a mais respeitada revista de gestão e economia do mundo, tem publicado estudos incentivando pessoas e empresas a experimentar a volta do trabalho em pé nos escritórios, como se fazia antigamente no mundo inteiro e até no Brasil, e como os monges sempre trabalharam nos mosteiros. Na Europa, muitas empresas oferecem mesas com altura regulável. Inclusive, eu vi com controle remoto. A mesa sobe e desce, né, com os pés, né, para permitir a combinação de trabalhar em pé e sentado, né, com excelentes resultados. Né? E o resultado é que cada vez mais pessoas estão optando por trabalhar de pé. Assim, diz a revista, os trabalhadores de escritório que optarem por trabalhar de pé podem aumentar sua produtividade, bem como sua saúde e bem-estar. Eu tenho experimentado e gostado, vale. Né? Então pense nisso, sucesso, como eu sempre termino. E daí eu faço uns pense nisso, né? Como sempre. Olha, primeiro pense nisso, você acredita que trabalhar de pé é realmente melhor para a sua saúde física e desempenho intelectual? Você acredita nisso? Segundo, pense nisso. Você sabia que hoje na Europa e Estados Unidos, muitas empresas estão oferecendo essa opção, principalmente as empresas de ponta, né? Outro, pense nisso. Você está disposto a experimentar trabalhar de pé em seu escritório? Né? E outro, você tem coragem de experimentar? E eu recebi também muita gente, né, muito e-mail de gente dizendo para mim, professor, pelo amor de Deus, eu só trabalho em pé, né? Eu sou torneiro mecânico, na minha empresa, eu só trabalho em pé. Donas de casa falam assim, professor, quando dá para eu sentar, né, eu bato palma para mim mesmo, porque eu ando o dia inteiro e fico... Quer dizer, mas são pessoas mais saudáveis. Há, por exemplo, um estudo que diz que as mulheres, né, no ponto de vista histórico, vou dizer mais, né, as mulheres mais de antigamente, né, para não ser politicamente incorreto, né, elas têm uma vida mais longeva que os homens, porque os homens, normalmente em escritórios, né, têm uma vida mais sedentária que as mulheres. Vejam o que uma mulher corre o dia inteiro, né, gente? Seja dentro de casa, seja levando filho aqui, levando filho lá, enfim, a mulher que não é sedentária, a mulher tradicional, vamos dizer, as chamadas donas de casa, elas se exercitavam muito mais do que as que trabalham em banco, em escritório, né, sentadas em frente a um computador, etc. Então, vamos ver um pouco mais em seguida sobre esse tema muito interessante. Bem-vindos de volta ao nosso Motivação e Sucesso, onde nós estamos discutindo o tema trabalhar em pé ou de pé, a nova velha moda, né? No mundo inteiro, gente. As revistas, né? Principalmente a The Economist e outras revistas como a Inc., como outras revistas boas, até a revista de Harvard, tem discutido esse tema, né? No MIT, por exemplo, tem discutido, o pessoal tem trabalhado mais em pé. Então, vejam, o que a gente tem que ver, né, o que os estudos de ergonomia mostram, é que você tem que ver, como eu aqui, né, fui orientado, na altura, né, você tem que trabalhar meio na altura do seu cotovelo, né, para que você também não trabalhe arcado, né, e para que você tenha uma postura reta. Agora, o mais interessante que eu vejo é que, normalmente, você faz mesmo exercícios como exercícios com as pernas, você
caminha mais. Por exemplo, quando você vai pegar alguma coisa do outro lado da mesa, você não tem aquela postura ruim de quando está sentado, você anda mais. Enfim, tem muitas vantagens que eu estou vendo comigo, né? Quer dizer, e quando a gente pensa que vai cansar demais, justamente esta postura aqui, gente, de você trabalhar, né? Eu vou até, tá vendo? E outra coisa, você pode ajustar, tá vendo? Como o jeito que eu fiz aqui, você ajusta o tamanho que você quer, a hora que você quer, e se você fizer eu fiz com 3 pés, né? Para formar um plano, não é? Para não ter que estar ajustando muito. E eu fiz o pé de trás um pouco maior, né? Você pode colocar ajustes, pode experimentar, né? De tal maneira que ele fique mais à vontade quando você vai ler, por exemplo, quando você vai escrever alguma coisa, quando você vai trabalhar. Agora, o que eu noto é que realmente você tem mais concentração, e eu noto isto, que o meu cansaço, vamos dizer assim, em termos de físico e mental, diminuiu muito em vez de aumentar muito. E de vez em quando você realmente dá uma sentada, você senta, né, numa poltrona. Quando você vai tomar, por exemplo, um cafezinho, né, que a gente toma durante o intervalo, você senta para tomar o café. E eu quero chamar a atenção de uma coisa que é realmente a última moda, que se chama aquilo que eu falei do stand-up meeting, ou seja, fazer reuniões de pé. Sabe, as reuniões em pé, reuniões rápidas em pé, elas têm relatos, né? Relatos e acompanhamentos assim, sérios, né? Elas têm se mostrado mais produtivas, mais focadas, as pessoas focam mais no tema, as pessoas elas não divagam muito, e depois o que acontece? A hora que você combinou uma coisa numa reunião em pé, você indica um dos que estão ali para fazer só uma memória, e ele faz a memória, manda para todos os outros, não é isso? E fica como se fosse uma ata daquela reunião em pé, porque o que acontece é que a gente se encontra muitas vezes nos corredores, a gente se encontra num lugar qualquer, discute um assunto, fala, bom, então vamos marcar uma reunião. A reunião já ocorreu, praticamente já ocorreu. Você pode marcar alguma coisa do follow-up daquilo, é só alguém fazer uma memória, e isso, gente, está sendo feito nas maiores empresas do mundo. E eu também queria reforçar essa ideia da possibilidade de você fazer uma coisa, uma adaptação como esta que eu fiz aqui, e se você quiser trabalhar, por exemplo, meio-dia em pé, meio-dia sentado, dependendo da sua idade, da sua condição física, você tira e isso, né, coloca do lado, porque isso daqui estão vendo? É uma mesinha aqui, né, que eu pus com 3 pés em cima da minha mesa normal, né? Mas lembrem bem, para que seja confortável, você tem que ir ajustando a altura para o seu conforto, que normalmente, pelo que me explicaram, né, algumas pessoas que trabalham com ergonomia, é que deve ser mais ou menos na altura do seu cotovelo, né, para que você trabalhe assim. Então, eu, por exemplo, que sou baixinho, é uma altura, uma pessoa mais alta é outra altura, né? Mas é muito interessante. E essas empresas europeias, por exemplo, com essas mesas modernas, né, com controle remoto em que os pés levantam e eles se ajustam, né, é super interessante, quer dizer, favorece. Então, daí não tem que colocar isso, quer dizer, a mesa toda levanta, a mesa toda abaixa. Ou seja, o que eu queria trazer para vocês, o nosso Motivação e Sucesso, é que as pessoas pode reparar, gente, elas estão voltando, elas estão redescobrindo coisas que se faziam antigamente, né? E que todo mundo achava que era muito fora de propósito, onde já se viu que é absurdo, etc. E que, na verdade, eram coisas muito saudáveis, como, por exemplo, trabalhar em pé, como, por exemplo, né, em vez de usar
o elevador para subir um andar e descer dois, você ir pela escada, como tem em muitas empresas, no mundo inteiro tem isso, né? Ao subir um e descer dois, você vá pela escada, né? Uma forma de você combater o sedentarismo no ambiente de trabalho, em quem trabalha porque a gente está vivendo uma vida muito sedentária, né? E pode reparar, gente, um dos maiores problemas, né, do mundo moderno, né, de pessoas já de alguma idade, são problemas de coluna, pode reparar, quer dizer, é o nervo ciático que pega, hérnia de disco, pessoas que têm uma postura errada, né, e tudo isso é por causa da maneira como a gente senta, como a gente deita, como a gente levanta, como a gente, enfim, se comporta. Então experimente, né? Não custa experimentar e depois vocês me contam aqui né? Vocês estão vendo aí, através do contato @marins, contem as experiências para que a gente possa também divulgar para todo mundo. Então, muito sucesso a você. Até o nosso próximo encontro. Tenha coragem de experimentar, sabe? Não tenha essa coisa como muita gente tem de um modelo mental fixo, quer dizer, eu não acredito nisso. Experimente, né? Não custa experimentar. Sucesso, pense nisso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.